Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e novamente nos reunimos em Seu nome, Pai, e queremos nos louvar, vos agradecer pela vida, agradecer também a Mestre Jesus que conosco sempre está, e sim, que nosso encontro com o Evangelho, com Joana de Ângeles, sirva ao nosso crescimento, ao nosso aprendizado, pela prática daquilo que vamos sim ouvir, vamos encontrar. Assim, Senhor, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Sempre todos aqueles que conosco estiverem reconheçam a sua presença. E assim seja, amado Pai, agora e sempre. Muito boa noite, boa noite, boa noite, caros amigos, queridos amigos, e estamos aqui abrindo mais um encontro, né? Iniciando uma nova semana. Pois é, olha aqui a última semana do mês de maio e nós já vamos entrar em mês de junho, as festas juninas, né? E é uma alegria muito grande, então, mais uma vez, com a graça de Deus, podemos estar juntos com saúde e presentes aqui entre nós, para que nós possamos então aprender um pouquinho mais com o Evangelho, Joana de Ângeles. E assim, eu e Célia damos boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria muito grande, mais uma vez, a gente então poder estar junto, né? Junto para o Evangelho, como já disse, junto para a Joana de Ângeles, esperando que esteja tudo bem com vocês, tenham tido um belo final de semana, né? Apesar de chuva por aqui, mas uma chuva abençoada, estava precisando. Já de há muito que não chovia, né? Nossas plantinhas, coitadinhas, aí sentindo, né? O ambiente agora já respira um pouco melhor. E nós também, porque afinal de contas a nossa água, né? A chuva abaixa um pouco a chamada poeira, também tinha muito, e para aqueles que têm rinite, para aqueles que têm problemas, é um problema também a mais. Então, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria podermos estar juntos, e claro, vamos aqui mais uma vez ver, e olha que nós temos Joana de Ângeles hoje, nós temos aqui a fé, mãe da esperança e da caridade, que é então o Evangelho que nós vamos ver hoje dentro do capítulo A Fé Transporta Montanhas. E Joana de Ângeles vem falar para nós hoje, no capítulo 24 do livro Leis Morais da Vida, sobre o heroísmo da resignação. Pois é, esse é o tema então que Joana de Ângeles nos traz aqui. Heroísmo da resignação, porque não é fácil resignar. Não é fácil, como a gente sempre diz, né? Abraçar nossas dificuldades, trabalhá-las, mas sabemos que há essa necessidade. E é aquilo que Joana de Ângeles vai falar então para nós. Então, agradecendo a vocês, vamos já dando boa noite, né? Que aqui deixou-nos o Carlos Santana, também Judélia Lima deixando boa noite, a Sônia Martins, também aqui conosco a Bárbara Santana Nery, que já deixa também o seu boa noite. E iniciar a semana, né? Vamos lá, vamos ver o que o Evangelho nos traz. E o capítulo que a gente está estudando, estamos vendo, fala da fé. A fé remove montanhas. E hoje nós temos a mensagem de José, o Espírito Protetor, que nos fala sobre a fé, que é a mãe da esperança e da caridade. Vamos lá. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor? Não é a fé
E dá-nos essa esperança, porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor, porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte, seja durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construístes sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-lo aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para fazê-los ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabeis por que nela credes. Segui vossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Pois é, lá se vão 162 anos e essa mensagem ela é absolutamente atual, como todas as mensagens do Evangelho são, claro, atuais, sempre serão atuais. E nós temos aqui a palavra do José que nos fala então sobre fé. E ele coloca aqui a fé como a base das demais virtudes, né? Como a base da fé, como a base da esperança e como a base da própria caridade. Afinal, nós vimos que a fé é acreditar. E nós acreditamos num Deus maravilhoso, extraordinário, pleno de sabedoria, de justiça, Criador do universo, Criador de todos nós, Criador do nosso espírito, Criador da matéria que constitui nosso corpo, porque nosso corpo está sempre se recompondo, né? Se nós não tivermos sempre o alimento que vem do solo e a matéria, o ar, para respirar, não teríamos corpo físico. Ficaríamos aqui no corpo espiritual, né? Mas a fé, como nós a conhecemos, ela resume dentro de nós o ato de acreditar na existência desse Deus, que Ele está sempre conosco, nos dando oportunidades. E esse ato de acreditar, ou essa fé, ela precisa realmente ser bastante sólida, porque ela exige bastante de nós, porque estamos aqui, sabemos, nesse mundo ainda de provas e expiações, onde as dificuldades e muitas vezes as dores e tristezas são muito mais longas que momentos de felicidade, né? E a gente sabe muito bem disso. E se nós não tivermos essa fé, não tivermos a quem recorrer nesses momentos de dureza, de dificuldade, de tristeza, de mágoa, e mesmo de ira, mesmo quando pensamos em vingança, esse tipo de coisa tão abominável, se nós não tivermos a fé, a quem vamos recorrer? De onde que nós vamos tirar forças para prosseguir nesse chamado, como aqui está sempre o bom caminho? Porque ter fé em Deus é acreditar nas palavras de Jesus. Acreditar nas palavras de Jesus é entender tudo aquilo que Ele quis nos dizer. É entender os próprios 10 mandamentos, que são esses
regras de convivência que nós temos e entender e poder praticar, sim, com muita consciência, vontade e coragem, aquilo que Ele nos deixou como os 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, sua alma, seu espírito, e amar ao próximo como a si mesmo. Porque, convenhamos, é muito mais fácil, vamos dizer assim, dentro da teoria, dentro da nossa abstração, amarmos a Deus, é o nosso Criador. A maior dificuldade nossa é amar nossos irmãos, porque muitas vezes não amamos nem a nós mesmos. Porque fazemos tantas coisas ruins, tantas coisas complicadas e às vezes tantas coisas abomináveis, que o simples ato de fazer é não amar a si próprio. Porque as consequências virão, as consequências existem, demore mais tempo, menos tempo, seja nessa encarnação, talvez pela lei dos homens um pouco, mas indubitavelmente nas próximas encarnações, se assim forem, por conta daquilo que nós fazemos de errado. E se nós não temos a fé e as orientações, as instruções, tudo aquilo que Jesus nos deixou, né? Onde que nós vamos procurar e ter essa coragem, essa força para prosseguir nesse bom caminho? E sim, sem dúvida, a fé é a base de todas as outras virtudes. E aqui foram citadas 3 especificamente, né? A fé, que é a base da esperança, a base da caridade. Fé, esperança, caridade. Que são, inclusive, dentro da própria Igreja Católica, as chamadas virtudes teológicas, que são aquelas virtudes que falam diretamente de nossa relação com Deus. As demais falam, sim, nas nossas relações, né? Que é a tolerância, que é a caridade. A caridade, sim, é a tolerância, paciência, indulgência e tantas outras virtudes, que são entre nós, que são chamadas morais. Mas essas, a fé em si, e a esperança e a caridade são a base. Se nós não tivermos uma fé sólida naquilo que Jesus nos trouxe, que são as manifestações, a palavra, a orientação de nosso Pai, como que nós vamos ser mais tolerantes, mais pacientes, mais indulgentes, mais fraternos, mais solidários, né? Como é que nós vamos ser mais sábios? Fica difícil. Porque a fé, essa fé nos traz essa esperança de termos um futuro melhor do que esse que nós temos agora, aqui em nosso presente. Para que nosso futuro sejamos melhores em todas as situações. Essa fé. Vamos sim. Podemos não estar melhores nas próximas encarnações no plano físico, porque temos muitas coisas ainda a espiar. Mas nosso espírito vai crescendo, vai se purificando à medida em que nós conseguimos resolver tantas questões ainda paradas, daquelas, né, que somos grandes devedores e que às vezes temos muitos problemas com os nossos irmãos espirituais, aqueles a quem nós prejudicamos, tantos casos de obsessão, de vingança, aquilo que a gente bem sabe. Então é sedimentar a fé, porque, como disse aqui José, ela é, sem dúvida alguma, e nós temos toda a consciência disso, que ela é a base de todas as outras. Porque a fé aparece em nós quando nós entramos em contato com o Pai. E é a religião que nos traz esse contato e o conhecimento do que Ele deixou para todos nós. Claro que muitos daqueles que não têm uma religião definida acreditam em Deus, disso, daquilo, ou mesmo quem não tem nenhuma religião, pratica sim a caridade. E claro, e por que não? Não é porque não tem nenhuma religião que não se deixa tocar por uma necessidade de um outro irmão, né? Mas em si não sabe, né, dentro da própria explicação das leis divinas, a grande sabedoria interna que é ao se praticar a caridade, mesmo sem saber que ela é um dos fundamentos das próprias religiões de todas elas. A fé, a esperança e a caridade, né? Agora, muito melhor ainda quando nós temos essa consciência que nos auxilia e nos auxilia imensamente. Então, que Deus nos auxilie e que nós continuemos firmes e fortes nesses momentos de fé, trabalhando por nós, trabalhando por nossos irmãos, e que, como diz, né, ama ao próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas.
E Deus, nosso Pai, quer que nós realmente nos entendamos, trabalhemos melhor uns com os outros. E é pelo exercício das virtudes que nós vamos conseguir chegar ao máximo daquilo que Ele espera de nós e assim crescermos espiritualmente. É aquilo que todos nós também, queiramos ou não, já sabemos, mas que às vezes é tão difícil, né, de praticar. Não difícil pela dificuldade, mas difícil porque nós assim entendemos que é difícil porque muitas vezes vai contra meu amor próprio, vou fazer isso, fazer aquilo, meu ego. Então, difícil por nós, não pela prática em si. É isso, né? Então vamos aqui cumprimentando também a Sandra Oliveira Vita, vamos cumprimentando também Sandro Machado, que nos deixa aqui os boa noite, simpático. Vilma Veiga também, a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo. E vamos aqui subindo. Toninha Pericinoto, psicanalista também. Alene Souza, lá de Itapeva, para todos nós, mandando aquele abraço. Também nosso prezadíssimo Barros, Maurício. Então, meus amigos, uma alegria muito grande, claro, como sempre, estarmos juntos, né? Presença de vocês. Vamos ver então o que nos diz Joana de Ângeles. Vamos ver o que Joana de Ângeles vai falar sobre resignação, heroísmo da resignação. Vamos ver então as palavras de Joana de Ângeles sobre esse aspecto. O imediatismo dos interesses apaixonados confunde-a com demência ou tem-na em conta de deficiência de forças para poder investir violentamente contra as circunstâncias. Estamos falando, claro, da resignação. Então ela diz que, com relação à resignação, o imediatismo dos interesses apaixonados confunde-a com demência ou tem-na em conta de deficiência de forças para investir violentamente contra as circunstâncias. Não falta quem se rebele contra os seus necessários impositivos. Taxam-na de covardia moral. Creem-na ultrapassada nos dias voluptuosos do tecnicismo moderno. Todavia, a resignação é bênção lenificadora, quando a vida responde em dor e sombra, infortúnio e dificuldade aos apelos do homem. A alternativa redentora, que somente os bravos conseguem impor, reforça os valores espirituais para as lutas mais ingentes da inteligência e do sentimento. Não deflui de uma atitude de medo, porquanto isso seria receio injustificado ante as leis superiores, mas resulta de uma lúcida reflexão que favorece o perfeito entendimento das imposições evolutivas. O conhecimento dos fatores causais dos sofrimentos premia o homem com a tranquila responsabilidade que assume em relação aos gravames que os motivaram. Quiçá a resignação exija mais força dinâmica da coragem para submeter-se do que requereria a reação rebelada da violência. Entre mentes, a atitude resignada não significa parasitismo nem desinteresse pela luta. Ao contrário, enseja fecundo trabalho ativo de reconstrução interior, fixação de propósitos salutares em programa eficaz de enobrecimento. Ceder agora, a fim de conseguir mais tarde. Aguardar o momento oportuno, de modo a favorecer-se com melhores resultados. Reagir pela paciência e mediante a confiança imbatível em Deus, apesar do quanto conspire aparentemente contra. Crer sem desfalecimento, embora as aparências aziagas. Porfiar no serviço edificante, sem engendrar técnicas da astúcia permissiva, quando tudo se apresenta em oposição. Manter-se na alegria, não obstante sofrendo ou incompreendido, abandonado ou vencido.
expressa os triunfos da resignação no homem consciente dos objetivos reais da existência na Terra. O metal em altas temperaturas funde-se. O rio caudaloso na planície espalha-se. A semente no solo adubado transforma-se. O cristão ativo na constrição do testemunho resigna-se. A própria reencarnação é um ato de submissão. Quanto à desencarnação, desde que ocorrem à mercê da vontade do aprendiz, que se deve resignar às exigências superiores da evolução. Resignação, por conseguinte, é conquistada da não violência do espírito, que supera paixões e impulsos vis, a fim de edificar-se e triunfar sobre si mesmo, em consequência, sobre os fatores negativos que lhe obstaculam o avanço libertador. Joana de Ângeles falando para nós hoje sobre resignação. Pois é. E ela termina dando uma belíssima definição do que seria essa resignação. É a conquistada, ela diz então que resignação, por conseguinte, é conquistada da não violência do espírito, que supera paixões e impulsos vis, a fim de edificar-se e triunfar sobre si mesmo, em consequência, sobre os fatores negativos que lhe obstaculam o avanço libertador. E a gente poderia até colocar também que resignar-se é estar ao mesmo tempo, trabalhando em muito a nossa tolerância, trabalhando em muito a nossa paciência, trabalhando em muito a nossa indulgência, ante os imensos fatores que nos causam problemas nessa existência. Então aquilo tudo que nos causa problema é para nós fator de desequilíbrio, a gente sabe muito bem disso, Nós nos equilibramos quando alguma coisa não está conforme nós achamos que deveria estar. Quando alguma coisa ruim nos acontece, ou acontece com familiares, mas especificamente sobre nós, porque a resignação, como nós falamos, é algo pessoal. Então esse tratamento que nós damos à nossa paciência, tratamento que nós damos à nossa tolerância, tratamento que nós damos à nossa indulgência, especialmente, fala para nós da nossa capacidade de nos resignarmos, ou seja, de nós entendermos todas as dificuldades que nos acontecem, dificuldades dos diferentes matizes, como dificuldades próprias a cada um de nós pela nossa encarnação. Nós sabemos os nossos propósitos de aqui estar, não sabemos os detalhes. Nós sabemos que o grande propósito de estarmos na vida física é exatamente corrigirmos, batalharmos para corrigirmos muitos erros anteriores e que estão dificultando a nossa caminhada espiritual. Então precisamos encarnar, estar no mundo físico para batalhar para superar esses entraves. E que não são poucos e não são muitas vezes tão fáceis assim e muitas vezes exigem muito de nós. Com muitas dores, muitas tristezas, muitas mágoas, E não é tão difícil assim, por isso mesmo, de nos revoltarmos. E como conhecemos pessoas que se revoltam, extremamente revoltadas, e às vezes por pequenas coisas mais corriqueiras, de fácil resolução, mas que parece que tudo se transforma num tremendo de um cavalo de batalha, como é a expressão que se usa. Todos nós temos nossas dificuldades. E a resignação vem nos falar e fala ao nosso espírito exatamente como trabalhar essas dificuldades, entender essas dificuldades. E não, como disse aqui no começo do texto, reagirmos violentamente contra essas dificuldades. Se alguém fala alguma coisa que não está de acordo com o que pensamos e já reagimos de pronto, tudo aquilo que nos causa dificuldade. Então, resignar é entender o propósito dessa dificuldade. E aí, trabalharmos, sim, nossa paciência, nossa tolerância, trabalharmos nossa indulgência, não ficarmos cobrando tanto dos outros, porque se eles erram, nós também erramos. Todos nós, em nossa capacidade, em nosso dia a dia,
Erramos e erramos sim. Alguém pode dizer que não erra? Não pode. Erra. Então nós precisamos ter para com os outros a mesma indulgência que temos para conosco. Não é? E essa resignação trata, então, de trabalhar melhor a nós mesmos ante as dificuldades, seja elas quais forem que nos apareçam. Porque se temos aquele chamado pavio curto contra tudo que nos acontece, nós vamos viver sempre sobressaltados, vamos viver criando muita confusão. Isso não é nada bom para nós, ou mesmo para aqueles que estão conosco. Resignar-se não significa se entregar, ser um parasita, não é nada disso. É entender o propósito, né, de que faz com que eu cresça, com que eu lute para superar as dificuldades, mas lute com um bom propósito. Não um propósito, basicamente, destruidor para mim ou para quem quer que seja. Joana de Ângeles deixa então para nós bem claro a importância, né, de trabalharmos esse aspecto de nossa vida. Como ela diz, ceder agora a fim de conseguir mais tarde, aguardar o momento oportuno a fim de favorecer-se com melhores resultados, reagir pela paciência e mediante a confiança imbatível em Deus, apesar do quanto conspire, aparentemente contra, crer sem desfalecimento, porfiar no serviço edificante, manter-se na alegria, mesmo sofrendo muitas vezes incompreendido. Como ela diz, o metal em altas temperaturas funde-se, o rio caudaloso na planície ele vai se espraiar, semente no solo adubado vai se transformar, e o cristão ativo, na construção do testemunho, resigna-se. A própria reencarnação é um ato de submissão, dada a nossa necessidade. Quanto à desencarnação também o é, desde que ocorram à mercê da vontade nossa, que deve se resignar às exigências superiores da evolução. Então todos nós estamos aqui por um propósito, sejamos fiéis a esse propósito, que é o de superar nossas dificuldades e trabalhar a nós mesmos e auxiliar também no trabalho junto àqueles que estão conosco. É Joana de Ângeles para nós hoje, né? Vamos ver os aniversariantes então da semana? Vamos! Começando por hoje, olha aqui é José Roberto, nosso abraço, Antônio Leão, Adriane Olivato, nosso abraço para Adriane, né? Que a gente conhece, abraço meio da Célia, viu Adriane? Grande abraço. Uda Garcia e Helenice Estela, todos aniversariando hoje. Amanhã, Germano Benato, Graça Santana, Anésia Gambaro, Ângela Amaral, Marisa Casagrande e o nosso prezadíssimo Jaime Barbosa Facioli, nosso doutor Jaime. Estaremos amanhã lá na FM Vida Nova, no programa Sinal Verde, que vai das 7h30 da manhã até as 9h. Convido vocês também a acompanharem, né? A gente compartilha no nosso perfil. O programa em si é transmitido pela comunitária Vida Nova, também pelo Facebook, né? Mas a gente compartilha. Então amanhã é aniversário do Dr. Jaime, vamos já cumprimentá-lo, né? Desde as 7h30 da manhã, mandando lá um abraço, lá no chat, pelo Facebook, que a gente vai disponibilizar então para vocês acompanharem. Nosso prezadíssimo Dr. Jaime completando mais um aninho. Essa é quanto? Acho que 83, né, Célia? Sempre vai ter 82, né? Acho que é. Acho que é. Deve ser. É. Então, nosso abraço a todos os aniversariantes. Que Deus abençoe imensamente, com muita saúde, disposição, né? Plantando sempre boas sementes, porque a colheita, a gente sabe, ela é obrigatória, ela vem, sejamos preparados para, então, acolher muito bem. Vamos aqui. Boa noite do Roberto Messner, boa noite da Maria Helena Lima, também nosso boa noite. Cecília Tiliac, também aqui com o seu boa noite. E vamos ver aqui os amigos que nos mandaram, então, já deixaram, né, na sua passagem aqui, aquele simpático like. Vamos ver aqui se abre a boa vontade aqui do Facebook, né? Vamos ver. Vamos ver aqui. Que coisa. Vamos ver. Aqui. Barro Maurício, Zé Geraldo Carvalho, nosso abraço, Zé. Bárbara Santana Nélia, Eline Souza, Sônia Martins. Judélia Lima, Toninha Prestina, Psicanalista, Silvana Santa Rosa, Espírito Santo, Sandra Oliveira Vita, Roberto Mota, Sandro Machado, Vilma Veiga, Inês Cavilha,
Maria Aparecida Oliveira, Carlos Santana, Cília Cordeiro, Adriano Miguel, Reginaldo Pouso, Pedro Vanderlei Rodrigues, tem mais um que eu não consigo ver, mas agradecemos a todos vocês, mandamos aquele abraço, coração a coração. E assim, amigos, vamos para o nosso momento de encerramento, para o nosso momento de prece, né? Tão importante. Vamos já mentalizando os nossos irmãos, todos vocês, também a todos aqueles que vocês desejam colocar na prece, né? Fiquem com o nome, mentalizando. E nós vamos aqui também orar, não é? Pelo nosso querido Milton Pinto, pela Juraci Soares e Leonardo de Souza, Maria Clara Santa Rosa, Pedro Henrique Piai, Fabiana Viana, Amanda Leão Polônia, Adriana Anabela Basso, Lourdes Bertolli Damião de Freitas, Regiane Malta, Cristiane Malta, Maria das Graças, José Ribeiro, Pires Filho, Luiz Esferra, Robson Casarim, Madalena Santos Souza, Igor Gambaroto, Antônio Donizete Neves, Maria Vitória Rezende Alves, Beatriz Carmona Araújo, André Carmona Araújo, Joaquim Pirani Betim, Tatiana Pontes, Maria Luiz Santo André, Luiz dos Santos, Paulo Renato Ferreira, Aline Cussi Cabarga, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Caleb Filho, Décimos da Silva, Douglas Constância, Helena Saldanha, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Lauro Antovani, Jaime Facioli, Eunice Pedro Oliveira, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Nicolúcio, Zoraine Maria da Silva, Eliana Saldanha, Zulei Cabron, Claudinei Ramos, Helene Torre Peroni, Orlando Lameu, Emerson Adriano Licenco, Rosa de Cresce, Alexandre Camargo, Irenildo Amori Cavalcante, Daniela Camargo, Rui Teixeira Ramos, Cecília de Paula, todos vocês, nossos irmãos queridos, todos vocês também, que vocês aí mentalizando, familiares, amigos, todos nós, vamos levar até nosso Pai, não é? Nossos bons pensamentos, pedindo então a bênção, o fortalecimento de nosso Pai para todos eles, para todos nós. Vamos lá então? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos, reunidos em Seu nome, mais uma vez, Pai, e vos agradecemos pela vida, vos louvamos, agradecemos por nosso querido Mestre Jesus sempre conosco, e felizes levamos a vós nossos pedidos, pedindo que abençoeis sempre todos os aniversariantes desses dias, esses irmãos que estão vindo ao mundo por seus abençoados pais. Abençoa aqueles que já estiveram conosco nesta vida, nossos entes queridos, familiares, amigos, que agora prosseguem sua caminhada no plano espiritual, ou mesmo já novamente entre nós. Abençoa aqueles irmãos todos que estão nos deixando nesses dias, completando aqui sua jornada. Abençoa, Pai, todos os nossos irmãos, esses que demos os nomes, esses que mentalizamos, porque pelo teu fortalecimento, todos queremos continuar juntos nesta caminhada. Abençoa assim nossas famílias, famílias de todos os seus filhos, e tantos irmãos espalhados por este mundo, e muitos em grande sofrimento. Abençoa a todos nós, Pai, para que deixemos de lado nossa vaidade, nosso orgulho, nossa presunção, arrogância, que tanto prejudica nossos irmãos e a nós mesmos. Abençoa assim a todos nós, aos dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo e pela paz. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho que dignifica. Abençoa aqueles que têm seu trabalho, aqueles que nos dão trabalho. Abençoa nossas casas de oração, onde vamos sim para vos louvar, vos agradecer. E abençoa todos os seus filhos. Abençoa esse planeta maravilhoso que criastes para nós. E que nós, querido Pai, tantas e tantas vezes já o prejudicamos, continuamente prejudicando em seu ambiente, trabalhando negativamente
pela própria água que é a nossa fonte de vida de todos os seus filhos. Auxilia-nos assim, amado Pai, a recuperar este planeta, porque tantos são os danos que agora sofremos, sim, as consequências nas várias partes desse seu mundo. Abençoa, Pai, esses jovens, esses espíritos que estão vindo novamente ao mundo, adolescentes, para que sim, escolham seu melhor caminho, o caminho do bem, o caminho do amor, para que não errem tanto quanto nós já erramos, e que possamos crescer juntos, trabalhando para que esse planeta que criastes para nós melhore e melhore muito, em tantas e tantas necessidades, necessidade da caridade, do amor, do perdão, da indulgência, da paciência, da caridade, da tolerância, enfim, Pai, auxilia-nos em nossa caminhada. E assim, levamos a vós esta prece e dizemos: Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade, santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, meus erros, minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofendem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, dos vícios, do egoísmo. Livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha, assim, força e coragem de dizer: gratidão, Pai, por mais esta lição. Que assim seja. E vos pedimos, Pai, teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita para todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, para todos nós, onde quer que sejamos, onde quer, como estivermos, que suas bênçãos, sim, equilibrem nosso corpo físico, corpo espiritual, nossa mente, harmonizem a todos nós, e que harmonizados, harmonizemos sempre nossos lares e distribuamos seu amor onde formos. Abençoa assim nossos anjos guardiães, os bons espíritos e nossos irmãos ainda perdidos em sua caminhada, para que uma alegria, força e coragem retornem ao caminho do bem. Assim, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. Que assim seja, Pai, por vossa graça, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, vamos agradecendo, né, também aqui, vejamos aqui mais aqui de vocês, que aqui vieram, que aqui passaram. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aqui, Toninha Pericinoto também, a Márcia Miranda, com seu boa noite, João Bosco Barbosa, lá de Belém, nosso abraço a vocês todos aí do nosso querido Bosco, um grande abraço para toda maravilhosa Belém do Pará, que maravilha. E também a Sônia, né, mandando aqui um abraço, né, do Dr. Jaime, que aniversaria amanhã, né, Sônia? Então, Deus abençoe muito a ele, né, por tudo que ele representa até para a doutrina, lá por paz e amor também. Então, amigos, agradecemos a vocês aqui, eu e Célia agradecemos, mandamos a vocês um grande beijo, um abraço, coração a coração para vocês. Desejamos uma linda noite, ótima terça, quarta-feira e quarta estaremos de volta, né? Marcamos nosso encontro, estejamos todos com saúde, nós, famílias, amigos, com as bênçãos e a permissão de Deus, quarta-feira estaremos novamente juntos. Então tenham todos uma linda noite, um bom descanso, e a paz do Senhor seja sempre convosco, sempre conosco. E vamos distribuir, né, essa paz, esse amor que recebemos graciosamente onde quer que formos, seja mesmo em pensamento.
Linda noite para todos vocês, fiquem todos muito bem e até quarta-feira. Tchau.